dia, boa tarde, boa noite, gente linda da Academia da Mente. Boa quinta-feira, nessa bela semana em que estamos falando do Dr. Milton Santos, nosso grande geógrafo, um dos maiores cientistas da história do nosso país. Vale a pena assistir o documentário dele que está no YouTube. Se vocês procurarem aí Milton Santos, vocês já vão encontrar lá um videozão de 55 minutos, um doc sobre a globalização. Ali tem várias passagens da vida dele refletindo, doc maravilhoso. Mas aqui para hoje a gente vai usar um vídeo do jornal Nexo que fala um pouco sobre a vida do Milton Santos de uma maneira mais abreviada, né? Não são de 55 minutos, então a gente vai fazer em 5 minutinhos ali um pouco da trajetória desse grande doutor brasileiro. A gente sempre gosta de passar aqui em grandes cabeças que o nosso país produziu, né? A gente já falou da Suzana Herculano, a gente já falou do Dr. Siddhartha. Então assistam aí e depois a gente volta com os exercícios. Milton Santos foi o maior geógrafo brasileiro e talvez o cientista negro mais importante da nossa história. Seu olhar sobre como as cidades funcionam e se desenvolvem, sobretudo em países pobres, fez dele um cidadão do mundo, convidado para fazer sua pesquisa em vários países. Ele expandiu as fronteiras dos estudos em geografia para campos diversos, como urbanismo, sociologia e economia. Milton Almeida dos Santos nasceu no interior da Bahia, em Brotas de Macaúbas, na região da Chapada Diamantina. Sua mãe e seu pai eram professores primários. Isso facilitou a alfabetização de Milton e o início da sua educação formal na cidade de Alcobaça, onde moravam seus avós maternos, que também eram professores. Estudando em casa até os 10 anos, aprendeu também álgebra e francês. Com essa idade, foi para Salvador para morar e estudar no internato do Instituto Baiano de Ensino. Nesse período, teve seu interesse despertado para a geografia, influenciado pelas aulas de Oswaldo Embaçaí, professor do curso secundário. Aos 18 anos, iniciou a graduação na Faculdade de Direito de Salvador. Depois de formado, mudou-se para Ilhéus para dar aulas de geografia no ginásio do Colégio Municipal. Foi em Ilhéus que se casou pela primeira vez com Jandira Rocha, com quem teve o primeiro filho, também chamado Milton. Nesse período, Milton conciliava o trabalho de professor com o de jornalista. Foi correspondente em Ilhéus do jornal A Tarde, sediado em Salvador. De volta à capital baiana, ele passou a lecionar Geografia Humana na Universidade Católica. No mesmo ano, participou do Congresso Internacional de Geografia, no Rio de Janeiro, onde conheceu pesquisadores do mundo todo. Esse contato rendeu frutos imediatos. Milton foi convidado pelo francês Jean Tricart para continuar seus estudos na Universidade de Estrasburgo. O título de doutor foi obtido lá na França com a tese O Centro da Cidade de Salvador. Milton voltou ao Brasil a todo vapor. Primeiro fundou, em colaboração com instituições e acadêmicos franceses, o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade da Bahia. Assumiu a diretoria da Imprensa Oficial da Bahia. Tornou-se livre-docente pela Universidade Federal da Bahia. Foi nomeado subchefe da Casa Civil na Bahia no curto mandato presidencial de Jânio Quadros. Seu embalo produtivo só foi interrompido pela ditadura. Assim que os militares depuseram o presidente João Goulart, Milton foi preso. No cárcere, passou a receber vários convites para lecionar em universidades fora do Brasil, mas cada um deles era negado pelo governo. Poucos meses após ser preso, no final de junho, Milton sofreu um início de AVC e foi encaminhado para um hospital. Ao se recuperar, foi liberado, mas impedido de desenvolver suas atividades profissionais. Em dezembro de 1964, Milton partiu para trabalhar por um período na Universidade de Toulouse, na França. Os 6 meses que ele imaginava passar longe do Brasil viraram 13 anos. Durante esse longo exílio, Milton rodou o mundo a convite de instituições acadêmicas. Passou 3 anos pesquisando em Toulouse. Outros 2 em Bordeaux, onde conheceu a colega Marie-Hélène Tiercelin, que viria a ser sua segunda esposa e mãe de seu filho Rafael. Passou mais 3 anos na Sorbonne, em Paris. Depois da temporada francesa, foi convidado para uma temporada no MIT, onde trabalhou ao lado de pesquisadores do quilate de Noam Chomsky. Em seguida, se estabeleceu no Canadá, na Universidade de Toronto. E então voltou para a América do Sul. Primeiro no Peru, na Universidade Nacional de Ingeniería, em Lima. Em seguida, na Universidade Central de Venezuela. Nesse período, também trabalhou como diretor de pesquisa e planejamento de urbanização da ONU, observando processos de urbanização de cidades em países pouco desenvolvidos. Sem pausa, partiu para uma temporada africana na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, onde organizou o curso de pós-graduação em Geografia. Da África voltou para a Venezuela, dessa vez para a Universidade del Zulia, em Maracaibo, e terminou seu exílio nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Em todos esses anos e países, Milton seguiu estudando como as cidades funcionam e se estruturam, contribuindo para a compreensão do urbanismo e da busca de soluções para seus desafios. A partir da observação de realidades locais distintas nessa andança toda,
Newton passou a ser também um teórico e crítico contundente da globalização. Newton voltou finalmente ao Brasil por Salvador, onde nasceu seu segundo filho, Rafael. Ele lotou o auditório do Instituto de Geociências da Federal da Bahia ao ministrar o curso de extensão A Cidade Mundial de Nossos Dias. Temendo, contudo, represálias à ditadura militar, a UFBA não abriu as portas para Newton voltar a lecionar. Ele precisou, então, rumar para o Sudeste, para atuar como professor convidado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e como visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, até o fim do regime militar. Com a abertura democrática, Newton prestou concurso e assumiu como professor titular no curso de Geografia da USP. Depois foi professor visitante na Universidade Stanford por 2 anos. E como professor emérito da USP, mesmo depois de aposentado, seguiu pesquisando e orientando alunos na instituição até o fim da vida. Na fase final de sua carreira, recebeu inúmeras honrarias. A mais importante delas foi o Prêmio Internacional de Geografia Walter Lud, considerado uma espécie de Nobel da Geografia. Newton foi o primeiro vencedor não anglo-saxão e até hoje é o único latino-americano e o único cidadão do Hemisfério Sul a receber esse prêmio. Venceu o Prêmio Jabuti na categoria de melhor livro de ciências humanas com a natureza do espaço. Foi também nomeado doutor honoris causa por 19 universidades, 7 no exterior e 12 no Brasil. Além das premiações, foi consultor da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, da Organização dos Estados Americanos e da Unesco. Publicou mais de 40 livros e mais de 300 artigos em periódicos científicos nacionais e estrangeiros. Morreu em São Paulo, aos 75 anos, por insuficiência respiratória em decorrência de um câncer de próstata. O poder da geografia é dado pela capacidade de entender a realidade em que vivemos. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se em nosso canal. Acompanhe a série com perfis de cientistas do Brasil que você precisa conhecer. E assine o Nexo Jornal. E aí, grande sujeito, né? Vamos lá para os nossos exercícios dessa semana. Na página número 3 e 4, a gente já viu a página 1 e 2 lá na terça-feira. No topo da página 3, chama-se vazios. Já conhecemos esse tipo de exercício há algumas semanas nesse semestre. A gente já fez um parecido, nunca é igual. A gente sempre muda os valores, sempre muda as operações. Sempre tem que pensar de uma maneira diferente. Pode ser que a gente se ambiente naquele universo, mas sempre tem que pensar de alguma maneira diferente. Então, completa os espaços vazios lá. A gente sabe que quando eu tenho uma operação que está faltando 2 espaços, eu vou ficar na dúvida. Por exemplo, na primeira linha eu tenho 6 mais alguma coisa, mais 3, que vai dar outra coisa. Não sei o que vai ser ali no meio para colocar lá na ponta. Então eu tenho que procurar aquelas contas que estão por um só. A segunda linha, por exemplo, eu tenho alguma coisa, mais 3, mais 4, que vai dar 10. Eu sei que 3 mais 4 é 7. Com quanto vai dar 10? Eu posso preencher aquele espaço sem dúvida com um 3. Mas é com vocês em casa. Descendo um pouco, mais um trecho falando sobre o nosso querido Dr. Milton Santos. E embaixo tem um exercício interessantíssimo de nomes. A ideia aí é que em cada uma das 6 colunas a gente tem um nome. Pode ser masculino ou pode ser feminino. E eu tenho que descobrir esse nome que está colocado ali na coluna de acordo com as palavras em cada linha. Então, a primeira linha, se eu colocar riscado, aí eu vou botar o C ali. Embaixo eu vou botar risadas, aí vai ficar CA. Aí embaixo tem lis espaçoado. O que será? Liscado? Não sei, estou na dúvida, vou para outro. Mas a ideia é que aquele CA ali, que não teve dúvida, já fique como um início de nome. Ah, eu sei que ali na última linha, ó, criança, então tem que acabar com A. E a gente vai descobrindo em cada coluna um nome. Sabadão a gente vai botar o gabarito, vocês vão ver que todas as 6 formam um nome perfeitamente. Uma letra somente em cada palavra. Embaixo, papagaios, pessoal. Capacidade de memória e capacidade visual aí. De vez em quando a gente faz memória com números, memória com letras. Aqui tem muita coisa visual. Tem um pouquinho de letra também, né? Porque cada imagem tem a sua letra. Mas eu quero que vocês memorizem aí esses pedacinhos. Tomem como referência o corpo, por exemplo. Lá do outro lado, quando a gente for encaixar isso nos papagaios, cada papagaio vai ter o corpo de uma cor. Então, se você memorizou que aquele pedacinho ali tem o corpo roxo, ele vai pertencer ao papagaio roxo. Se você memorizou que aquele papagaio tem o corpo verde, ele vai pertencer ao papagaio verde. Mas vocês podem tomar como referência a asa também. É só uma proposta aqui. Vamos lá na página 4 finalizar.
Lá no topo a gente traz de volta as sombras, que algum tempo atrás vocês fizeram, mas agora a gente tem imagens diferentes, novamente reconhecer aí, tranquilinho, né? Capacidade visual e só. Embaixo os papagaios é o que eu estava falando, ó, aquele primeiro papagaio lá é o único papagaio que tem o corpo mais vermelho, né? Então qual era aquele pedaço que tinha o corpo do papagaio vermelho? Vocês vão colocar as letras ali. Uma breve citação aqui ao Milton, dizendo que o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir, né? Uma crença confiante aí no futuro. E embaixo o balanço número 3, temos 2 grupos aí. E novamente precisamos descobrir o valor de cada imagem, não é mais marcar a opção, né? Cada imagem vale quanto? Quanto que vale o círculo? Quanto que vale o quadrado? Utilizando a lógica a gente consegue descobrir, né? Não precisa chutar. E para finalizar, outra capacidade visual de rastreio ali, marque os pares de acordo com os caminhos. Então a gente tem imagens diferentes em cima e embaixo, tá? Eles não são iguais, mas quem é que vai com quem? Eu vou fazer o caminho ali, A com tal, B com tal, C com tal. Se vocês olharem tem uma pequena letra ali. Então por hoje é isso, sabadão a gente coloca nosso gabarito no zap para vocês. Semana que vem a gente tem uma mini apostilinha sensacional aí para finalizar o mês de novembro. Mas a gente se vê lá na terça-feira. Grande beijo, gente linda e até!